Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Nossa pregação hoje, então, tem como tema o Natal em chamas. E nós vamos fazer a leitura em João capítulo 1, dos versos 9 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Glória a Deus. Que nós vamos estudar hoje para falar a respeito do Natal, com o tema O Natal em Chamas. E antes de partirmos especificamente para o texto, eu vou dar um contexto dos versículos do verso 9 até o verso 13, porque nós vamos enfatizar em um único verso, só no verso 14, que trata a respeito da encarnação de Cristo, porque o Natal é comemorado como o nascimento de Jesus. Então vamos ver o que a Bíblia diz com relação ao nascimento de Jesus. E nesse versículo de João 1,14, fala a respeito da encarnação de Cristo, que é o que nós vamos ver minuciosamente, com mais detalhes. Mas antes disso, eu vou dar um contexto do que está acontecendo aqui no capítulo 1 de João, a partir do verso 9. Eu vou pincelar cada um dos versículos até o 13. No versículo 9, fala que Jesus é a verdadeira luz. É Jesus que traz a clareza da revelação da glória de Deus. O homem não pode conhecer a Deus, não pode vir a Deus somente pelo conhecimento da natureza, da criação. O homem pode tirar suas filosofias, pode ficar encantado, mas o conhecimento que leva a Deus só vem por meio de Cristo Jesus e tira o homem das suas trevas, da ausência do conhecimento de Deus, que essa é a trevas, no versículo 9. No versículo 10, ainda falando a respeito de Cristo, fala que ele estava no mundo, quer dizer, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, se fez homem. Ele é eterno com Deus na eternidade, mas ele se faz homem, toma forma de homem e veio ao mundo. Mas o mundo não o conheceu. E o mundo aqui se refere a todas as suas criaturas. Não o conheceu que ele era Deus. De forma geral. No versículo 11, agora reduz, ele coloca especificamente que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No sentido que todas as suas criaturas, todos os seus homens não o conheceram, mas especificamente Jesus veio para os judeus, porque Deus, na história, separou um povo para que pudesse se revelar por meio desse povo para alcançar todas as famílias da terra, que é a promessa de Abraão em Gênesis capítulo 12. Mas Jesus vindo para os judeus não receberam e não recebem e não reconhecem até hoje. No versículo 12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. É que dentro desse propósito que Deus criou, da revelação por meio de Cristo, existe uma esperança por meio daqueles que recebem a Cristo Jesus. Receber a Cristo Jesus nos dá a condição de ser feito filho de Deus. E é algo poderoso, porque reflete o caráter de Deus. E quem são esses? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que creem no seu nome. No versículo 13, então, vai dizer que os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse versículo significa que aqueles que recebem a Jesus Cristo, que creem no nome de Jesus, não é por descendência, que faz menção a nascer do sangue. Não é pela vontade da carne, que faz menção às obras que o homem poderia fazer para alcançar a vontade de Deus.
ou a salvação em Deus. E nem da vontade do homem, porque não é uma coisa que o homem pode decidir, mas é uma decisão de Deus. E aqui remete a uma outra pregação, falando especificamente sobre a soberania de Deus na salvação do homem. Então, esse é o contexto que nós temos até o versículo 14, e é onde nós vamos centrar nossa pregação hoje, falando a respeito do Natal em chamas. Nós vamos fazer uma divisão desse versículo em três partes. A primeira delas é o começo do versículo, que vai falar a respeito que habitou entre nós. A segunda parte, nós vamos falar da graça e da verdade. E, por fim, nós vamos falar sobre a glória de Deus, a glória do unigênito, do Pai. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo em grego, habitou entre nós, significa se tornar uma tenda, tomar a forma de uma tenda. Então, nós vemos que a expressão por trás do português ou poderia ser traduzida assim: e o Verbo Jesus se fez carne e tabernaculou, se tornou uma tenda e habitou entre nós. E habitou entre nós. Para entender essa expressão habitou entre nós, ele é justamente o fato de Cristo, que é eterno, a segunda pessoa da Trindade, ele se despiu da sua majestade, o que vai falar em Filipenses capítulo 2, e ele se esvaziou de si mesmo e tomou forma de homem, forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. É isso que significa essa palavra habitou ou tabernaculou. Se Cristo descesse na forma de Deus resplandecente em sua glória, nenhum homem estaria vivo. Porque nós vemos que a glória de Deus consome o homem pelo seu pecado, que é o que nós vemos lá quando Deus se manifesta no Monte Sinai, trovejando, com fogo, com som alarido, forte, tremor, por causa da glória de Deus. Então, para que Cristo pudesse se manifestar e habitar entre nós, ele se esvazia da sua glória e ele tabernaculou, tomou forma de homem, de servo e habitou entre nós. Para nós entendermos a profundidade disso, nós vamos então retornar no Velho Testamento e entender o que significa o tabernáculo. Qual que é a história do tabernáculo? Bem, a história do tabernáculo no Velho Testamento, que é justamente a preparação da vinda de Cristo, do que significaria a encarnação de Cristo, está lá na história de Êxodo, quando Moisés recebe a revelação dos 10 mandamentos e, em seguida, Deus dá um modelo da construção de um tabernáculo. Com qual propósito? Para que Deus habitasse no meio do seu povo. Então, Moisés recebe o modelo e faz minuciosamente, com todos os detalhes, todas as partes do tabernáculo. E depois que construído o tabernáculo, a nuvem de Deus desceu sobre o tabernáculo e a glória de Deus repousou no tabernáculo. E todas as vezes que a nuvem levantava da presença de Deus e movia, se desmontava o tabernáculo, até que a nuvem parava, montava-se o tabernáculo, então a nuvem parava novamente. E ali a glória de Deus estava no meio do povo de Israel durante toda a caminhada da saída da libertação do Egito. O propósito de Deus na construção do tabernáculo era estar com o seu povo. Ora, e como que o santo Deus, glorioso, pode estar com o pecador? Bem, Deus então provê o tabernáculo para estar no meio do seu povo, e o livro de Levíticos vai falar todas as medidas em que o povo era santificado e redimido para permanecer diante do Senhor, ali com a presença do Senhor no meio deles por meio do tabernáculo. E nós vamos então ver que o tabernáculo é uma figura, aqui eu estou projetando aqui para vocês verem, é uma tenda simples de uma forma arquitetônica. A gente tem ali a entrada do tabernáculo, depois nós temos o altar, onde se sacrificava os animais, o altar, a bacia de bronze, onde era feita a purificação, depois o templo em si, a pequena tenda dentro, onde tinha o santo lugar e o santíssimo. O santo lugar tinha a mesa da propiciação, o candelabro e o altar do incenso, e no santíssimo lugar tinha a arca da aliança, né? Nós vemos que esse é
é o tabernáculo, é o modelo que Deus criou e tem uma imensa simbologia e significado para a nossa vida em vários aspectos. E na construção do tabernáculo era específico, era detalhado cada coisa, porque Deus, ele é um Deus preciso e de ordem. Deus não faz as coisas de qualquer maneira e de qualquer forma. Tudo tinha um significado e esse tabernáculo representava o celeste, a glória de Deus ali revelada nesse pequeno tabernáculo. Depois de feito o tabernáculo, nós vamos ver que antes de partir, antes de partir e mover para a terra de Canaã, todas as tribos de Israel eram organizadas em volta do tabernáculo. Então tem duas organizações. O lado mais externo são as 12 tribos e a parte interna ali são os descendentes de Arão, que são aqueles que são responsáveis por cuidar do tabernáculo e evitar que alguém da tribo chegasse próximo de uma forma displicente. Então, qual que é a figura aqui? A figura é que, uma vez que Deus está no meio do seu povo, Deus é aquele que dá provisão para o seu povo, ele é o que traz a bênção da prosperidade, da provisão da necessidade. Prefigura, então, a nova aliança que seria vinda de Cristo para estar no meio, agora do seu povo de uma forma geral, que é Jesus tabernaculando para estar no meio, ele é o centro de tudo. Ou seja, tudo gira em torno de Deus, em torno de Cristo. Por isso que a igreja reformada, a teologia reformada é cristocêntrica, porque tudo está em volta de Cristo, para a sua glória, para seu louvor, a sua palavra. Tudo está em foco nele, nele. Então essa é a figura do tabernáculo, né? A presença de Deus no meio do povo. Então essa é a figura do tabernáculo de uma forma bem simples e sucinta aqui, para nós entendermos que quando Jesus se encarna, se faz homem, é justamente refletindo toda a construção que Deus fez lá com a construção do tabernáculo no Velho Testamento, mostrando a centralidade que Cristo exerceria como Deus, como Filho de Deus, em torno dele. Agora, depois de morto, ressurreto, ele é elevado aos céus e todo nome que se nomeia agora se prostre diante do nome de Cristo, porque a Cristo foi dado o nome que é sobre todo nome, e todo o poder nos céus e na terra foi dado a ele. Deus concedeu a Cristo e entregará de volta quando ele voltar novamente, a segunda vinda, entregará o reino ao Deus Pai e reinará eternamente. Então, essa é a primeira abordagem da questão que Cristo se fez homem e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa fantástica e maravilhosa é ter Deus no nosso meio e viver em torno de Cristo e para a sua glória. Mas nesse versículo 14, nós vamos ver então o nosso segundo ponto, que é cheio de graça e verdade. Então, nós vamos ver que a graça pode ser repensada do seguinte sentido: como que o Deus Santo pode habitar no meio de pecadores? A figura lá em Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo, diz assim: habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que coisa linda isso que está sendo dito aqui. Porque a graça de Deus, a graça de Deus sempre é salvífica. A graça de Deus sempre vem para salvar o homem. E o que é a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus? É que nós não podemos estar diante de um Deus Santo, porque nós somos pecadores. Então nós deveríamos ser consumidos. Mas Cristo se faz homem, se encarna para manifestar a graça de Deus e trazer em nós aquilo que está sendo dito nesse versículo, para nos dar o coração contrito e abatido, para nos vivificar e para nos trazer um coração em que pudéssemos então ter um relacionamento com Deus. Isso é a graça de Deus manifesto, porque de outra forma jamais poderíamos ter acesso a Deus. E glória a Deus, porque o Senhor providenciou a encarnação de Cristo para que tivéssemos acesso
a Deus. Com relação à verdade, né? Nós vimos o versículo que nós vimos nele cheio de graça e verdade, que faz menção à verdade. Quando nós vemos a verdade, é uma coisa muito séria, porque nós vamos ver no Velho Testamento como Deus é preciso na sua manifestação através do tabernáculo, de como ele ordena toda a ordem do sacrifício, o culto que deve ser feito em torno do tabernáculo, e que isso também vai refletir na mesma forma da adoração de Cristo também, a seriedade de fazer a adoração da forma como Cristo tem ordenado. Então nós vamos ver lá em Deuteronômio 4:2, que diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos tenho mandado, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Depois, em Deuteronômio também, 12:32, diz assim: tudo o que te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Você vê, então, a importância que Deus dá no Velho Testamento, e que reflete também em Jesus, de se cumprir a palavra com exatidão, da forma como Deus determina que deva ser. Jesus mesmo, no seu Sermão do Monte, em Mateus 5:18, vai dizer o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ai, nem um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ora, hoje em dia a gente fala assim, ou a gente pode pensar: Deus vai renovar, eu posso fazer isso e tudo bem, eu posso fazer do meu jeito e tudo bem. Mas no Velho Testamento e em Jesus nós vemos a seriedade da palavra de Deus, da verdade de Deus. E onde é que nós vemos isso? Nós vamos ver isso quando Deus vai manifestar a sua glória. Onde é que nós vamos ver a seriedade da graça e da verdade revelado na encarnação de Cristo? Nós vamos ver, então, no terceiro ponto desse versículo, que é voltado à sua glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, nós vamos ver a graça e a verdade é escancarada da glória de Deus por meio de Cristo, né? Porque até então as pessoas estão vendo Cristo, está vendo um homem que está ensinando, está curando, está manifestando o poder de Deus, uns apoiando, muitos outros não apoiando, até que então a glória é manifestada em Cristo. E onde é que nós vamos ver a glória de Cristo? Nós vamos ver a glória de Cristo quando ele passa a orar a Deus, em João capítulo 17, versículo 1, ao final do seu ministério, ao final de 3 anos com seus discípulos, onde ele fala assim, orando Jesus ao Pai: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É aqui onde a glória de Deus em Cristo é manifestada. Jesus pede: Senhor, me glorifica, para que eu glorifique a ti. E que glória Jesus está pedindo neste momento? É a glória de ser reconhecido pelos homens? Não. É a glória de fazer algum outro milagre? Não. Essa glória que está dizendo é a respeito da sua morte. Pai, é chegada a hora. Jesus veio, encarnou, se fez homem para um momento específico. E esse momento específico, ele fala assim, quando ele é chamado pela sua mãe para fazer a transformação de água em vinho, em Caná, ele fala assim: mulher, não é chegada a minha hora. E ele vai mencionar isso por várias vezes: não é chegada a minha hora, não é a minha hora. Mas nesse momento, é chegada a minha hora. A hora em que a verdade de Deus e a graça de Deus é manifestada em Cristo Jesus em glória, na sua morte. Porque a graça de Deus é manifestada em Cristo quando Cristo leva sobre si, na cruz, os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, pudéssemos ser trabalhados, ter o espírito contrito e abatido, e então tenhamos comunhão com Deus. Essa é a graça de Deus revelada em glória na cruz, mas também é mostrado a verdade de Deus, a verdade que Deus não poderia salvar o pecador sem que o pecado fosse atribuído no Messias, em Cristo. O cumprimento do juízo de Deus sobre o pecado, que é onde Jesus leva a verdade sobre si. Ele encarna a palavra e traz o juízo de Deus, a ira de Deus, o fogo do juízo de Deus em si. Porque Deus não abre exceções. E Deus não abriria exceção para salvar o pecador. Então ele imputa o pecado do pecador em Cristo Jesus por causa da verdade de Deus.
A ira do fogo de Deus é caído em Cristo. E no seu corpo ele leva o nosso pecado. E é nesse momento que a graça de Deus e a verdade de Deus é revelado na glória do Filho de Deus, na sua morte e ressurreição. Jesus continua dizendo em João 17:2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Ou seja, glorifica o teu Filho na hora da morte e ressurreição, porque quando Jesus ressuscita dos mortos, e toda autoridade é dada a Cristo Jesus para quê? Para que ele possa dar vida, possa nos salvar, nos redimir, nós passarmos da morte para a vida. A seriedade da palavra de Deus, que Naum 1:6 vai dizer assim: quem pode suportar a sua indignação? Quem pode resistir à sua ira ardente? Sua ira se derrama como fogo. As rochas se despedaçam diante dele. A verdade de Deus sendo cumprida em Cristo Jesus é uma ira ardente que Jesus recebe no seu corpo para que a graça e a verdade fosse manifestada em glória. Isaías 53:6 vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:10 vai dizer: todavia o Senhor agradou Moelo. Ora, Deus teve prazer, se agradou em moer a Cristo, por quê? Porque Jesus é o único que faz o sacrifício que cumpre a perfeição da verdade de Deus no cumprimento, para que nós pudéssemos ter a redenção. E é nesse sentido, e somente nesse sentido, que a ira de Deus, do fogo de Deus que nós vimos e não, é apaziguado. Só Jesus pode apaziguar a ira do fogo de Deus, porque ele é o Cordeiro perfeito que é levado ao altar para que a ira de Deus seja apaziguada e nós então pudéssemos ser salvos. Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Aleluia! Jesus tabernaculou para que eu e você pudéssemos compreender a graça de ser religados a Deus, compreender a verdade de um Deus santo que não abrirá exceção nem mesmo para o seu filho, mas do seu filho, no sacrifício perfeito, nós vemos a glória em Cristo e temos novamente uma vida restaurada para ter comunhão com Deus por meio do sacrifício de Cristo. A importância de entender o porquê que Jesus, e somente Jesus, poderia ser o sacrifício perfeito, deveria ser um homem, e então ele se faz homem, tabernaculou e habitou entre nós, e ele é o centro do Evangelho, ele é o centro da igreja. Qual é a outra forma do fogo de Deus? Essa foi a forma como Deus exerceu fogo sobre o seu filho, na sua encarnação. Em Levíticos 10:1 vai dizer assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso o trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Aqui entra a precisão da verdade de Deus, quando Nadab e Abiú, assim que foi construído o tabernáculo, recentemente, nos primeiros dias, Nadab e Abiú se apresentaram diante do Senhor para fazer o sacrifício, a oferta, e eles fizeram uma oferta de acordo com a sua ideia, o seu ideal, fora daquilo que o Senhor tinha prescrito. E o que aconteceu? No versículo 2, diz assim, Levíticos capítulo 10, versículo 2, vai dizer: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ou seja, o fogo da ira de Deus que foi feito ao Filho, a Cristo, não é diferente para nós. E nós vemos isso na própria história de Israel, quando Nadab e Abiú se prontificaram a fazer uma adoração ao Senhor
fora daquilo que o Senhor tinha prescrito, com incenso, diferente do que Deus tinha ordenado. E Deus recebeu essa adoração? Não. Deus mandou a sua ira e consumiu a eles, e eles morreram. No Velho Testamento, nós vamos ver que quando Deus manifesta a sua glória, mostra a salvação, se estabelece por meio do tabernáculo, no meio do povo de Israel, Deus, por várias e diferentes motivos, várias formas, vai dizer para o povo não se misturar com o povo da terra de Canaã. Não se misture, não tome a idolatria deles, porque você é o povo santo. A minha forma de ser adorado é uma forma que eu já tenho determinado nas Escrituras. Obedeça a ela, caso contrário, será o mesmo fogo de Nadab e Abiú. Nós vamos ver em Levíticos 18:3, fala assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para onde vos levo, nem andareis nos seus estatutos. O que Deus está dizendo? Não se misture com as práticas desses povos, nem do Egito, nem de Canaã. Êxodo 23:24. Não adorarás os teus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirá totalmente e despedaçará de todas as suas colunas. Ou seja, nós vamos adorar a Deus, nós não vamos nos misturar com os deuses das práticas de outros povos. Deuteronômio 12:30. Guarda-te, não te enlaces com imitá-las. Ou seja, não imite o que os pagãos fazem, o que os que não temem o Senhor fazem. Não imite os seus êxodos. Ou seja, não queira saber como é que eles fazem suas adorações, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Ou seja, não imite a adoração daqueles que não temem ao Senhor. Em Deuteronômio 12, de 2 a 3, diz assim: certamente destruireis todos os lugares nos quais as nações que haveis de possuir servirão aos seus deuses, sobre os altos montes, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, e derribareis os seus altares, e quebrareis as suas colunas, e queimareis os seus blocos com fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e destruirei os seus nomes daquele lugar. Esse versículo vai fazer menção como que era a prática da idolatria dos povos pagãos que não adoravam a Deus. Eles adoravam ao deus Baal, que era um deus masculino, e Astarote, que era uma deusa feminina. E essas adorações eram feitas nos altos dos montes e eram feitas com postes ídolos que se levantavam, um poste de uma figura onde tinha ali as figuras dos deuses, e todas as adorações eram feitas debaixo de árvores frondosas. Essa era a figura da idolatria dos pagãos. Essas eram as figuras, as imagens e a árvore que era ali colocada para poder dar cobertura, afago, a um ambiente propício para poder adorar aos deuses. Em Deuteronômio 16:21 fala assim: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás uma coluna. Aqui nós vemos explicitamente que o Deus já estava antecipando para o seu povo, dizendo assim: não imite, não faça igual, não coloque uma árvore, nem um poste ídolo junto do meu altar. Nós vamos ver depois, na reconstrução do tabernáculo com Neemias e Esdras, que eles estavam construindo, passou pouco tempo, o que nós vamos ver? Já tinha lá um poste ídolo. Em Ezequiel capítulo 8 também já tinha uma imagem do lado do altar. Deus já estava antecipando, dizendo: não faça como os povos, não se misture com o paganismo dos povos. E é aí que é onde entra o Natal em chamas. Nós vimos que o fato de Jesus tabernacular, se fazer homem, ele traz sobre si a manifestação da graça e da verdade. E ele trouxe sobre o seu corpo a chama da ira de Deus para que nós pudéssemos ver a glória, e então ter acesso a Deus e ter os nossos pecados perdoados, porque ele cumpriu a verdade. E ele levou sobre si a ira do fogo ardente de Deus para que nós pudéssemos ser redimidos. E nós vemos que há um outro fogo. E nesse período do Natal é onde nós vemos
que a igreja tem se corrompido da mesma forma que no Velho Testamento. O Natal é a figura em que as pessoas misturam a ideia do nascimento de Cristo com as ideias de figuras e ideias que não são bíblicas de forma nenhuma. Nem o Papai Noel, nem a árvore, nem os presentes. E as pessoas trazem para dentro da igreja. Se tem uma árvore de Natal no meio da igreja, é diferente do Velho Testamento? É a mesma coisa. Ah, Sérgio, mas essa árvore não tem nada a ver com aquela. A figura de idolatria, da mistura, de imitar, é a mesma. As pessoas são sensíveis e falam assim, pô, mas eu cresci com essa tradição, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso, eu gosto da decoração. E as pessoas vão dar suas justificativas. Mas eu estou trazendo isso para que haja você ser um crente bereano. O que as escrituras dizem a respeito da adoração que Deus requer de mim? Então, se eu chego numa igreja e tem uma árvore de Natal, tem aquela representação natalina dentro do culto, isso significa a mesma coisa que Deus fala: não coloque a árvore do Natal junto do meu altar. A adoração a Cristo é a coisa simples que Deus institui. Cânticos, a pregação, e é isso. Não precisa colocar enfeite, não precisa colocar parede preta, não precisa amoldar os padrões do mundo para dentro da igreja, porque Deus não aceita essa adoração. Não aceita. O fogo estranho, como Nadab e Abiú apresentou, é isso que as igrejas hoje têm feito. Mas o cristão que teme a palavra, entende a autoridade da palavra, que trouxe o pecado sobre Cristo Jesus para que nós pudéssemos ser redimidos. Eu jamais poderia usar essa mesma palavra para corromper a minha forma de culto ao Senhor, porque o Senhor não vai nos receber, não vai receber a nossa adoração, porque Ele é um Deus santo. Da mesma forma que Ele manifestou a sua santidade em Cristo, Ele não deixará de revelar a sua santidade sobre aqueles que não tomam a sua palavra a sério e tomam a sua palavra em vão. Vamos orar? Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando o meu viver. Do alto céus, da imensidão, do trono do Senhor, me fazes contemplar a ti, tua glória e salvação. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua voz, como água é, que vem pra transbordar, trovões que vêm pra estremecer minha alma com poder. No deserto ribeiros faz, o vaso tu quebrantas, o abatido tu levantas. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir. Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração. Tua palavra, como fogo é, purifica o coração. Martelo que esmiuça a rocha do meu ser. Fonte viva a todo que buscar, alimenta o faminto, sacia o sedento. Tu és Senhor. Teu servo está a te ouvir.
Fala, Senhor, fala, ó meu Jesus, no meu coração.